Olá, seja bem-vindo à primeira aula do canal Nitrogênio em Foco. Essa é a nossa primeira playlist, na qual a gente vai falar então sobre a introdução à adubação nitrogenada. Então, aqui nós teremos uma sequência de 10 vídeos, né, de 10 aulas, nas quais a gente vai abordar os principais temas para principalmente para quem ainda está iniciando e que gostaria de se familiarizar com a adubação nitrogenada. Essas aulas valem também para alguém que já tem alguma familiaridade e gostaria de ter um reforço no conhecimento, gostaria de aprender mais, tirar algumas dúvidas. Inclusive, esse vai ser um espaço para que você possa tirar dúvidas. Então, sempre que houver alguma dúvida ou precisa de um esclarecimento, que algo por acaso não tenha ficado muito claro, não deixe de colocar nos comentários essas dúvidas, porque se a gente não responder diretamente nos comentários, talvez a gente inclusive faça um vídeo especificamente para sanar essas dúvidas, tá bom? Então, vou começar pelo tema do nosso primeiro vídeo, que é a importância do nitrogênio para a humanidade. Então, nós começamos falando de nitrogênio por essa frase. Essa é é um trecho de uma publicação feita lá em 1999 na revista Nature, em que cita aqui o Václav Smil, que foi feito então na revista Nature esse levantamento de quais foram, né, as grandes invenções, o que mais impactou positivamente a humanidade ao longo do século XX. E aqui a gente pode citar então qual é a mais importante invenção do século XX. Aviões, energia nuclear, voos espaciais, televisão, computadores serão as respostas mais comuns, mas nenhum destes bate a síntese de amônia a partir de seus elementos. Bom, vendo assim, não se pode perceber diretamente uma relação com a adubação nitrogenada, só que mais na frente a gente vai entender por que na revista Nature, em 1999, a síntese de amônia foi considerada a invenção mais importante do século XX para a humanidade. Começando aqui por um sumário sobre o que a gente vai ver na aula. Então, primeira coisa, a importância do nitrogênio para as plantas, como os fertilizantes nitrogenados impactam a produção de alimentos, o surgimento dos fertilizantes nitrogenados, exemplos de fertilizantes nitrogenados e a importância dos fertilizantes nitrogenados para a humanidade. Começando aqui sobre o nitrogênio para as plantas. Lembrando que nós vamos ver esse assunto com mais detalhes em aulas posteriores, né? Então essa aqui é uma aula que eu diria assim que traz apenas um resumo da importância do nitrogênio para as plantas. E eu começo mostrando essa afirmação. O nitrogênio é o nutriente mais demandado pelas plantas. Então a maioria das plantas demandam grandes quantidades de nitrogênio, bem mais do que outros nutrientes. E então isso significa o quê? Que basicamente sem nitrogênio as plantas não terão, né, sua nutrição, não terão nutrição suficiente para completar o ciclo para serem produtivas. O nitrogênio faz parte da composição de aminoácidos e proteínas, faz parte da composição da clorofila. Isso é muito importante porque uma das características da maioria das plantas é terem a coloração verde, por exemplo, folhas verdes, e o responsável por isso, a responsável por isso é a clorofila presente nessas folhas. E sem o nitrogênio nós não teríamos a clorofila. Então isso mostra também que o nitrogênio é um dos nutrientes responsáveis por dar a coloração verde às plantas. Inclusive, quando uma planta está carente de nitrogênio, ela tende a ficar mais amarelada, ela perde um pouco essa coloração verde. O nitrogênio afeta diretamente o crescimento das plantas, ou seja, plantas que não estão bem nutridas com nitrogênio, elas não vão se desenvolver normalmente, ou pelo menos não na medida que nós gostaríamos. Então, uma planta de milho, trigo, feijão, soja, ela não vai crescer como gostaríamos se ela não tiver nitrogênio suficiente. E por fim, o uso de fertilizantes nitrogenados pode triplicar a produtividade. Então existem diversos estudos, diversas pesquisas ao longo das últimas décadas que mostraram isso. Sempre que nós colocamos lado a lado lavouras, plantas que não tiveram uso de nitrogênio
com aquelas onde foi fornecido o nitrogênio, normalmente a produtividade ela pode duplicar ou ela pode chegar a triplicar quando a gente compara uma lavoura sem nitrogênio com uma lavoura com nitrogênio. E falando um pouco aqui, né, comparando até com outros nutrientes, né, já que eu falei anteriormente que o nitrogênio é demandado em maior quantidade, eu quero dar alguns exemplos. Eu coloquei aqui algumas culturas, a extração e a exportação de nutrientes por tonelada de grão produzido, tá bom? Então, por exemplo, na cultura da soja, ela por tonelada de grão ela extrai do solo 91 quilos por hectare de nitrogênio, supondo que é 1 tonelada por hectare de grãos, tá? 22 quilos de fósforo, 52 quilos de potássio. E ela exporta, ou seja, sai daquela lavoura na colheita em forma de grão, 52 quilos de nitrogênio, 13 quilos de fósforo, 20 quilos de potássio. Então vocês podem perceber o quê? Que desses cultivos que eu coloquei aqui, o nitrogênio ele costuma ter destaque, né? Por ser um dos nutrientes aí mais extraídos. Alguém pode estar se perguntando, tá, mas só são esses 3 nutrientes? Não, aqui eu coloquei justamente para simplificar e não colocar muitos nutrientes, apenas os macronutrientes primários, que são aqueles absorvidos em maior quantidade. E aí eu quero até dar um destaque, por exemplo, para algumas plantas. O algodão, né, que, como vocês podem ver, ele extrai do solo, a planta de algodão extrai do solo mais potássio do que nitrogênio. Então isso até contraria um pouco a minha afirmação de antes, dizendo que o nitrogênio é demandado em maior quantidade. Porém, quando a gente avalia a exportação, observem só, o nitrogênio é exportado em maior quantidade, mais do que o potássio. Então significa o quê? Apesar de que a planta de algodão ela vai extrair do solo uma quantidade maior de potássio do que de nitrogênio, na hora que eu colho o meu algodão, eu estou tirando da lavoura mais nitrogênio do que potássio. Então, boa parte daquele potássio que as minhas plantas tiraram do solo, elas vão devolver para o solo através da sua palhada, dos seus resíduos. O mesmo acontece, por exemplo, com o feijão. Observem que o feijão extrai mais potássio do que nitrogênio. Só que a exportação é maior no nitrogênio. Então acontece a mesma coisa ali que no algodão. Outro grande exemplo seria o arroz. Observem só, o arroz ele extrai o dobro de potássio em relação ao que extrai de nitrogênio. Só que exporta o dobro de nitrogênio em relação ao potássio. Então, vocês podem observar que, apesar de que essas plantas estão extraindo, por exemplo, mais potássio do que nitrogênio, esse potássio acaba ficando na lavoura, a maior parte desse potássio fica na lavoura, e aí o que eu tenho que suplementar conforme eu vou tirando tirando produto, tirando grão, tirando pluma, no caso do algodão, o que eu tenho que repor em maior quantidade é o nitrogênio. E agora, um ponto muito interessante quando a gente fala em nitrogênio é já falando um pouco de fertilizantes nitrogenados. Então, observem só esse gráfico. Aqui eu tenho, desde 1961 até 2019, a produtividade de cereais no mundo. Então isso aqui é uma média mundial na produtividade de cereais. Então observem aqui que está em toneladas por hectare e desde 1961 até 2019 nós tivemos um aumento. Então gradativamente se aumentou a produtividade de cereais no mundo. Então, o que significa produtividade? Não é apenas a produção bruta, né? Quantas toneladas o mundo produziu, mas quantas toneladas foram produzidas por hectare. Agora a gente pode observar, nesse mesmo período, qual foi o uso de nitrogênio nas lavouras do mundo. E observando essa linha pontilhada, vocês podem observar o quê? Que o uso de nitrogênio basicamente acompanhou a produtividade, ou vice-versa.
O que nos faz perceber o quê? Que o nitrogênio é um elemento importantíssimo para que nós tenhamos maiores produtividades. Observem que lá atrás, quase quando não se aplicava nitrogênio, isso aqui, essa linha está numa escala de quilos de nitrogênio por hectare, né? Observem que quando se aplicava pouco nitrogênio, a produtividade era relativamente baixa, as plantas dependiam mais do nitrogênio, digamos assim, natural do solo, e à medida que se foi adicionando fertilizantes nitrogenados, a nossa produção de alimentos por área aumentou. Falando desses fertilizantes, que vocês viram que lá nos anos 60 se utilizava muito pouco, né? Anos 50 menos ainda, isso significa que eles não são tão recentes assim. É uma coisa de pouco mais de meio século. E como eles surgiram? Eu devo dizer que, na verdade, eles surgiram quase que por acaso. Eu diria assim que eles não era o grande objetivo da invenção, né? Lembra que lá no começo da aula eu falei sobre a síntese da amônia. Vou explicar agora por que ela surgiu e como que levou a síntese da amônia a hoje aumentar a produção agrícola no mundo. Começamos pela síntese de Haber-Bosch, né? O que é a síntese de Haber-Bosch? É a reação de nitrogênio com hidrogênio em alta pressão e temperatura, resultando em amônia. Parece algo bastante simples, né? Então, esse nitrogênio, imaginem que é o nitrogênio que está presente na atmosfera, né? O N2, que é extremamente inerte. Nas próximas aulas nós vamos tocar bastante nesse assunto, né? Mas aqui o que eu estou fazendo? Eu estou reagindo esse nitrogênio com hidrogênio e transformando numa forma que eu consigo utilizar para produzir diversos compostos. Esse processo ele foi desenvolvido em laboratório por Fritz Haber em 1908, que inclusive foi o ganhador do Nobel de Química de 1918. E o processo industrial foi desenvolvido por Carl Bosch entre 1912 e 1913. Então, é por isso que é chamado de síntese de Haber-Bosch. Muita gente acha que eles, vamos dizer assim, eles se juntaram para desenvolver o negócio meio junto, mas na verdade eles tiveram papéis, vamos dizer assim, distintos nesse desenvolvimento, sendo a primeira parte como fazer isso em laboratório, tornar possível essa síntese, e daí depois, né, entrando o Bosch, como fazer essa síntese em larga escala. A primeira utilização foi pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial para a produção de explosivos. Então, a Alemanha dependia de importação de matéria-prima do Chile, né, que era mineral, justamente para a produção de explosivos. Até então não se tinha outra forma de produzir explosivos, e a gente sabe que Primeira e Segunda Guerra Mundial, ali houveram grandes revoluções assim, em termos de tecnologia, e que houve uma demanda muito grande por explosivos, né, por armas. Então, essa síntese ela foi desenvolvida para produzir armas, para produzir explosivos. Posteriormente, a amônia obtida pelo processo passou a ter outros usos, incluindo a produção de fertilizantes. Então, passou aquela grande demanda por produção de explosivos, e a síntese de Haber-Bosch ela passou a ter outros usos. Um deles é justamente a produção de fertilizantes. E quando eu falo em fertilizantes nitrogenados, praticamente todos esses fertilizantes nitrogenados que são obtidos na indústria, eles começam pela síntese de Haber-Bosch, pela produção de amônia. Por que eu falo de indústria? Porque se eu considerar um fertilizante orgânico, aí eu tenho outras fontes, tá? Mas aqui eu estou falando especificamente dos fertilizantes sintéticos. E aqui, dando uma demonstração de como a amônia vira fertilizante nitrogenado, observem só. Comecei pela amônia, NH3. Se eu adicionar a amônia gás carbônico, CO2, eu produzo a ureia, que é um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados no mundo e, de longe, o fertilizante nitrogenado mais utilizado no Brasil. Basicamente, eu começo com a amônia, adiciono o CO2 e eu tenho a ureia. O que mais que eu posso fazer? Eu posso adicionar ácido sulfúrico e obter o sulfato de amônio.
outro fertilizante nitrogenado muito utilizado, que também, além de nitrogênio, fornece enxofre. Tem outros processos que eu posso fazer, vamos dizer assim, com etapas intermediárias. Se eu adicionar oxigênio na minha amônia, eu tenho ácido nítrico. Poxa, mas ácido nítrico é fertilizante? Não, calma aí. A gente pode pegar esse ácido nítrico, adicionar mais amônia e ter o nitrato de amônio. Então, a partir da amônia, eu tenho ácido nítrico e coloco mais uma vez amônia e eu vou ter o nosso nitrato de amônio, que é um fertilizante hoje não tão utilizado, até por questão de risco de explosão. O nitrato de amônio, dependendo da condição, né, pela qual ele passa, ele pode sim sofrer explosão. Por fim, eu posso adicionar também o carbonato de cálcio e gerar um nitrato de cálcio, tá? Esses são os únicos fertilizantes que eu obtenho a partir da amônia? Não. Existem inúmeros fertilizantes que eu posso obter a partir da amônia. Esses são, eu diria, os exemplos mais comuns, fertilizantes mais usuais. Mas, de longe, quais são desses fertilizantes o que a gente vê com mais frequência na agricultura? A ureia, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. São fertilizantes muito populares que, inclusive, a gente chama de fertilizantes convencionais. Tudo isso começa com a amônia. E aqui eu tenho, eu diria que uma menção honrosa, né? Aqui a gente tem uma parte do processo que acaba sendo muito esquecida, mas que teve uma importância muito grande para que a gente tenha hoje os fertilizantes nitrogenados, que é a síntese de Wohler. Não sei se pronuncia dessa forma, mas eu acredito que sim. A ureia, tá? A molécula de ureia, ela foi a primeira molécula orgânica produzida artificialmente, né? Produzida pelo homem, né? Esse foi o cara que conseguiu pela primeira vez em 1828 desenvolver uma molécula orgânica em laboratório. Esse efeito contrariou o que se chamava, antes desse feito, de teoria da força vital. O que a teoria da força vital dizia? Que apenas seres vivos, por exemplo, animais, eram capazes de produzir substâncias orgânicas, né? Por isso, teoria da força vital, a força da vida. Ou seja, o ser humano não tinha como manipular a química orgânica e gerar moléculas orgânicas. A exemplo da ureia. A ureia é, por exemplo, uma substância obtida na urina de animais. E o Wohler conseguiu desenvolver em laboratório a ureia. Então, a partir daí, se abriu muita coisa, né? Foi uma divisão de águas. Essa síntese de ureia em laboratório foi um divisor de águas na química. Isso basicamente deu início à química orgânica. E aqui, só mostrando como que ele obteve essa ureia, não tem nada a ver com a produção de ureia que nós temos hoje, mas ele começou com cianeto de amônio, aqueceu e obteve ureia. Óbvio que as coisas não são tão simples assim, mas em resumo é isso. E aí, falando de fertilizantes nitrogenados, a gente pode dar vários exemplos. Normalmente eles se apresentam nessa forma, tá? Na forma granulada ou em pó, alguns casos líquidos, né? Ou mesmo diluídos em água, né? E aqui eu gostaria de citar alguns exemplos. Existem inúmeros, só que a gente sempre vai trabalhar com aqueles mais usuais. Começando pelos convencionais. A ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio são fertilizantes que eu até já citei anteriormente como aqueles mais comuns de serem utilizados. Estabilizados, nós temos ureia com NBPT, é um exemplo. Existe ureia também com inibidor de nitrificação. A ureia com NBPT, por exemplo, é uma ureia tratada com uma substância capaz de inibir a enzima urease que faz, então, a hidrólise da ureia. Não vou explicar isso com detalhes agora, porque não é o tema da aula. Isso vai ser explicado ao longo da nossa playlist. Nós temos também
fertilizantes de liberação lenta, né, a exemplo da ureia-formaldeído. E nós temos também fertilizantes de liberação controlada, que é a ureia recoberta por enxofre, ureia recoberta por polímeros, e temos também os blends, que é ureia com NBPT, por exemplo, mais sulfato de amônio. Esse é apenas um exemplo, mas os blends ali, eu diria que de todos esses fertilizantes que eu coloquei, o que é possível de ter mais combinações. Então eu posso fazer essa mesma mistura em diversas proporções, eu posso colocar 3 fertilizantes convencionais juntos, eu posso, como é esse caso aqui, combinar um fertilizante estabilizado com um convencional, eu posso combinar 2 convencionais, eu posso, que é bem comum, combinar um fertilizante de liberação controlada com um convencional, né? Então dá para fazer várias coisas e outro outro tema que a gente vai abordar nas próximas aulas, tá? E aqui, por exemplo, quando eu falei da liberação controlada, eu coloquei a ureia, né? A ureia recoberta por enxofre ou por polímeros, mas isso eu posso fazer com outras fontes. Eu posso ter também um nitrato de amônio recoberta por polímeros, isso recoberto por polímeros, isso não teria problema. Porém, é mais comum se fazer isso com ureia. E aqui, rapidamente, né, para dar uma ideia também de como os fertilizantes nitrogenados acompanharam e precisaram acompanhar outras evoluções na agricultura e vice-versa, eu posso dar um grande exemplo aqui que ocorreu na Revolução Verde. Esse Norman Borlaug, ele é considerado o pai da Revolução Verde, inclusive ele ganhou o Nobel da Paz em 1970. Muitos consideram ele como um homem que salvou 1 bilhão de vidas, né, devido aos trabalhos que ele desenvolveu, e principalmente no trigo com melhoramento genético. Esse cara começou efetivamente um trabalho de melhoramento genético, ou seja, pegar aquelas plantas rústicas, né, que têm características, eu diria assim, mais naturais, de plantas selvagens, né, que apesar de já estarem domesticadas pelo ser humano, e começar a desenvolver nelas, fazer trabalhos na genética para que ela tenha características aprimoradas de acordo com as nossas necessidades, seja porte, produtividade, resposta a fertilizantes ou até mesmo alguma tolerância a pragas e doenças. Aqui também na Revolução Verde começou a mecanização agrícola. Ah, não, mas a mecanização agrícola começou lá atrás, bem antes. Não, mas aqui é onde a mecanização agrícola que nós conhecemos hoje tomou proporções maiores, né? Aqui que o trator, vamos dizer assim, ele entrou mais efetivamente, se popularizou na agricultura. Plantas responsivas aos fertilizantes, especialmente nitrogenados. Esse é um ponto muito importante. Quando foram feitos melhoramentos genéticos para que o trigo se tornasse uma planta mais produtiva, um dos principais pontos era fazer com que esse trigo respondesse ao nitrogênio. Por quê? Não bastou eu pegar as culturas que eu tinha e começar a descarregar nitrogênio em cima, as plantas não respondiam. Então, foi necessário, em paralelo à evolução da adubação nitrogenada, desenvolver plantas com características que respondam a essa adubação nitrogenada. Então, hoje, quem olha uma lavoura de trigo e observa aquele porte que o trigo tem hoje, a maioria das variedades, muitas vezes acha que sempre foi assim, mas na verdade não. Os trigos mais primitivos, eles tinham um porte muito grande, porém, eles também tinham espigas pequenas, ou seja, era uma planta longa com uma espiga relativamente pequena. Quando o trigo ficou responsível ao nitrogênio, aquela espiga pesada lá na ponta, somada a uma planta com um colmo muito longo, causava esse grande risco de acabamento. Então foi aí que o Norman Borlaug começou a trabalhar para que o trigo ficasse anão ou semi-anão, né? Então, hoje, grande parte dos trigos que nós temos desenvolvidos, eles são plantas de porte bem menor, justamente para reduzir esse efeito do acabamento. E muitos países subdesenvolvidos tornaram-se autossuficientes exportadores de alimentos, a exemplo do México, onde todo esse trabalho do Norman Borlaug começou. Existem controvérsias, né? Tem muitas
visões diferentes sobre todo esse fenômeno, sobre a Revolução Verde, mas o fato é que nós tínhamos um país, vamos lá, o México, que era insuficiente em produção de alimentos, passou a ser suficiente e exportador após essa revolução. Outra coisa muito importante da gente falar, né, quando nós pensamos em agricultura e em toda a evolução que nós tivemos, né, e isso conversa muito com aquele gráfico que eu mostrei anteriormente do uso de nitrogênio versus a produtividade por área, que é isso aqui. São dados mundiais, tá? Essa é a produção mundial. Essa seria a área para obter a mesma produtividade de 1961, tá? Então, observa só. A gente tem uma evolução na nossa agricultura aqui de 1961 a 2013, lembrando, são dados mundiais, que mostram o quê? Para produzir a mesma quantidade de alimentos, né, na década de 2010, aqui, precisávamos de apenas 30% da área necessária na década de 1960. Ou seja, aproximadamente 1/3 da área hoje é necessária para produzir a quantidade de alimentos que se produzia nos anos 60. Alguém pode estar pensando, poxa, mas a área agrícola do mundo aumentou, sim, mas é que a demanda por alimento também aumentou. Porém, se nós tivéssemos hoje a demanda por alimentos que nós tínhamos lá nos anos 60, né, uma população mundial menor, etc., hoje a gente não teria necessidade de cultivar em toda a área, em toda a extensão de área que nós cultivamos. Com as tecnologias de 1960, hoje estaríamos usando uma área 3 vezes maior para atingir a produção atual. Eu acho que esse é o grande ponto. Se as tecnologias não tivessem melhorado dos anos 60 para cá e nós estivéssemos com a demanda de alimentos que nós temos hoje, para que isso fosse possível, nós precisaríamos de uma área 3 vezes maior. Apesar de não ser o único fator envolvido, né, falando do nitrogênio, esse fertilizante, esse nutriente entrando na agricultura em grande escala foi um fator decisivo. Isso significa o quê? Não basta apenas nitrogênio. Como eu falei antes, a genética é muito importante. Outras tecnologias, a mecanização, etc., tudo foi muito importante. Só que se eu tirar o nitrogênio da jogada, sinceramente não me vem agora à mente algo que pudesse substituir essa tecnologia. Ela foi necessária. Então, essa conjuntura, esses diferentes fatores unidos foram os que nos proporcionaram a agricultura que nós temos hoje e que ainda tem muito a evoluir. Provavelmente na próxima década, essa área necessária para obter a mesma produtividade, a mesma produção de 1961, ela vai seguir diminuindo. Ainda tem muita margem para melhoria. E aqui, falando um pouco de equilíbrio, quando a gente fala em adubação nitrogenada. Nós temos problemas do uso excessivo de fertilizantes nitrogenados, e aqui eu posso listar alguns. Grande consumo de energia para a produção. Então, quando eu falei da síntese de Haber-Bosch, né, daquela reação do nitrogênio com hidrogênio em alta pressão e temperatura, imaginem que eu preciso de energia. E hoje nós queimamos combustíveis fósseis para ter esse processo. Então, para ter essa produção de amônia que posteriormente vira fertilizante, nós queimamos combustíveis fósseis, mais especificamente o gás natural. Existem outras fontes, mas o gás natural predomina. Nós temos muitas emissões de gás de efeito estufa, né, na fabricação, conforme eu já havia comentado, e também no uso do fertilizante nitrogenado na lavoura. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, só que aqui já fica esse fato. Dependendo de como nós usamos, a quantidade que nós usamos, que tipo de insumo a gente usa, ou qual a combinação de fatores, vamos supor, de solo, clima, fertilizante, eu posso ter mais ou menos emissões de gás de efeito estufa, né? A exemplo do próprio CO2, ou principalmente o óxido nitroso. Também a gente pode ter poluição do solo e água. Então,
Quando eu tenho um excesso de nitrogênio que as plantas não absorvem, principalmente na forma de nitrato, eu chamo a atenção para a água, né? Isso é um problema bastante sério, principalmente em países que os lençóis freáticos são, vamos dizer assim, mais superficiais, né? Aí eu posso falar dos Estados Unidos e Europa, onde o excesso de nitrogênio em forma de nitrato, que as plantas não absorveram, vem uma chuva, lixivia, aquele nitrogênio vai para o lençol freático e acaba desequilibrando os ecossistemas. E aí eu não falo apenas de lençóis freáticos, água subterrânea. Isso pode acontecer também com rios, pode acontecer com lagos, causar eutrofização, que é justamente esse excesso de nitrogênio que o ecossistema, a própria microbiologia daquele ambiente não está preparado para processar. Então ele não está preparado para transformar aquele nitrogênio em outras formas, por exemplo, devolver para a atmosfera em forma de N2, ou não tem plantas suficientes para absorver esse nitrogênio, e aí ocorre a eutrofização, como por exemplo, proliferação de algas. Então é comum que lagos eutrofizados fiquem com aquela, como se fosse uma nata verde de algas. Isso acaba desequilibrando aquele ecossistema, porque a própria luz, né, para as plantas aquáticas, ela acaba sendo bloqueada ali na superfície pelas algas, e aí as plantas no fundo do lago vão morrer, outros animais que dependem das plantas também. Então a gente tem que ter muita cautela no uso do nitrogênio, no sentido de que o excesso ele pode sim causar problemas. E, por último, mas não menos importante, o nitrogênio mal utilizado causa prejuízos econômicos. Por quê? Todo esse nitrogênio, esse excesso, esse nitrogênio que eu estou perdendo, esse nitrogênio que está indo fora, ele é um nitrogênio que as plantas não absorveram. Isso significa o quê? É o investimento que o agricultor fez num insumo que não está sendo devidamente aproveitado. Então, se eu apliquei 1 tonelada de nitrogênio e metade as plantas não absorveram, a minha eficiência foi de apenas 50%. Então, além dos possíveis impactos ambientais, as perdas causam prejuízo econômico para o agricultor, que aplica esse insumo esperando ter o máximo rendimento. Só que se as perdas forem muito altas, o rendimento minimiza. E aqui falando um pouco de vantagens de podermos contar com a adubação nitrogenada. Produtividades maiores por área, maior biomassa por área, menor necessidade de abrir novas lavouras para a produção. Por que eu gostaria de falar dessas vantagens aqui? Porque elas acabam contrabalanceando algumas desvantagens. Se eu tenho maior produtividade por área, eu naturalmente não preciso ter uma área agrícola tão extensa. Então, eu não preciso ter tantas lavouras assim, pensando em área. Isso significa o quê? A gente não pode olhar para os problemas que podem ser causados pelo excesso de nitrogênio e dizer que esse insumo simplesmente deva ser banido ou reduzido a qualquer custo. Não, por quê? Porque isso reduziria a produtividade agrícola e criaria uma demanda por mais área. E aí eu teria diversos problemas. Aí eu teria uma extensão de área maior, eu teria um encarecimento da produção agrícola, porque daí eu ia precisar de mais mão de obra, as minhas sementes seriam subutilizadas, por assim dizer, porque uma mesma semente, ao invés de gerar uma planta muito produtiva, geraria uma planta menos produtiva, e aí eu teria uma reação em cadeia que, muito provavelmente, nos dias de hoje, acarretaria numa crise, porque eu estou falando de encarecer a produção de alimentos. Que aqui eu acabei dando um spoiler, mas tem tudo a ver com esse ponto. Com nitrogênio nós temos alimentos mais baratos. Esse é um ponto muito importante a ser considerado. E aqui outra coisa que também contribui é a biomassa, maior biomassa por área. Se numa área agrícola eu aplico nitrogênio e eu tenho maior crescimento de folhas, por exemplo, de folhas, colmo, caule, enfim, eu tenho plantas maiores, eu tenho naquela mesma área um maior sequestro de carbono, por exemplo. E não estou falando apenas assim a curto prazo.
estou dizendo que nessa mesma área, como eu tenho plantas maiores, eu vou deixar mais resíduos, vamos pensando aqui no sistema de plantio direto, eu deixo mais resíduos no solo, e aí esses resíduos vão se tornar, por exemplo, matéria orgânica e vão tornar o meu solo cada vez mais produtivo, inclusive reduzindo a demanda por nitrogênio e outros nutrientes. Concluindo, para uma produção sustentável e alimentação acessível, o uso de fertilizantes nitrogenados é indispensável. Mas é nossa missão adotar as melhores práticas para que o emprego desse recurso seja feito da maneira mais eficiente possível. Então, o que eu gostaria de dizer com isso? Não tem como fazer uma agricultura em larga escala, sustentável, que consiga suprir a humanidade de todo o alimento que nós precisamos sem que haja adubação nitrogenada. Isso não significa que a gente precise fechar os olhos e simplesmente utilizar o máximo de nitrogênio que a gente pode da maneira que a gente bem entende. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, a gente precisa utilizar o nitrogênio de forma responsável. E o Nitrogênio em Foco surgiu para ajudar a todos que aceitam o desafio e fazem parte dessa missão. Então, o Nitrogênio em Foco surgiu para quê? Para todos aqueles que querem fazer uma adubação nitrogenada mais eficiente, mais responsável, mais rentável. Nós estamos aqui então para dar dicas, para ajudar todos esses profissionais que desejam então ter uma adubação nitrogenada mais eficiente. Essa foi a nossa primeira aula, então espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha com amigos, alguém que possa se interessar, interaja. Gostaria de comentar sobre alguma coisa, a gente esqueceu de citar algo ou discorda de algo, coloca nos comentários, a gente pode responder, ou como eu falei no começo do vídeo, a gente pode até fazer vídeos falando especificamente das dúvidas que vocês colocam, e até a próxima aula. Obrigado.